Eu estava aqui pensando sobre o trabalho que alguns homens da Bíblia teve quando voltaram para Israel depois do exílio. O rei Ciro, ele liberou uma primeira equipe, e essa equipe de israelitas exilados voltaram para casa, voltaram para Jerusalém, voltaram para Israel, liderados por Zorobabel e algumas outras pessoas. E a gente vê na história, se você for ver ali as crônicas, o livro de Esdras, Neemias, você vai ver que quando eles voltaram, eles tiveram um trabalho a ser feito. Tiveram um trabalho da reconstrução. A gente vê que precisou ser reconstruído. O próprio Zorobabel, quando volta com a primeira equipe ali, ele começa a construir o templo e vai direto para o altar e reconstrói o altar. Mas a gente também vê o Esdras trazendo de volta os ensinos da Torá, os ensinamentos, o estudo, as leis, o amor pela própria presença de Deus. Você vê o Neemias trazendo a reconstrução do templo, ou seja, haviam ruínas em Israel e havia um trabalho a ser feito de reconstrução. E isso me fez refletir, porque Deus, ele nos convida, ele nos chama para reconstruir coisas, reconstruir lugares, ou até mesmo construir coisas novas. E isso vai exigir de nós um esforço, um trabalho que não vai ser fácil. Naqueles caras, eles precisaram ter ali uma certa perseverança, tiveram que ter paciência, tiveram que trabalhar muito. Isso ficou na minha mente, está na minha mente agora, sobre Deus nos convidando, me convidando, te convidando para um tempo de reconstrução. E nós não seremos imunes ao trabalho árduo. Nós teremos que arregaçar as mangas nesse tempo e trabalhar bastante. E isso veio de encontro com o meu coração justamente numa época que eu tenho sido convidado por Deus a construir coisas, a levantar coisas, a criar coisas. E eu fico olhando e vejo, Deus, o recomeço ele é muito difícil porque as coisas não estão prontas. As coisas, elas estão literalmente destruídas, elas não existem. E por não existirem, e nós, você que é convidado por Deus, ter que criar isso, ter que fazer isso, ter que reconstruir isso, o trabalho ele se torna dobrado. Porque é fácil vir para um lugar que está pronto, é fácil vir para uma organização que tem tudo, tem estrutura, tem recursos, mas quando Deus traz um povo do exílio, ele fala realmente vai ter que ser do zero, não tem nada. Construam os muros, construam de novo até mesmo os ensinamentos nos corações, construam o templo, construam o altar, e você vai ver que aqueles caras trabalharam, mas eles trabalharam muito. E isso me trouxe essa reflexão sobre o começo das coisas. Não abandone o começo das coisas só porque tá trabalhoso. Não abandone o começo das coisas só porque você foi o primeiro a chegar. Não tem mais ninguém. Às vezes eu costumo falar isso pro próprio Deus. Eu falo para ele direto isso. Eu falo, Deus, o que eu tenho é só uma palavra. Não tem mais nada. Mas Deus, ele também reconhece a nossa perseverança. Ele reconhece também o nosso esforço, ainda que pouco. E ele honra, ele traz recursos, ele traz pessoas. Eu tenho vivido isso. E por isso eu tenho parado para refletir isso agora. Porque eu tenho vivido isso em Deus. E é um convite geral, é para todos nós. E Deus está nos convidando sim a reconstruir coisas. Mas é específico para você. O que Deus está te chamando para reconstruir nesse tempo? Não despreze o recomeço e o começo só porque você não está vendo nada. Persista. Ainda que o trabalho seja árduo, Deus está nos convidando para isso. Irmãos, se eu estou gravando esse vídeo é porque Deus precisa lembrar corações aqui que ainda que o trabalho, repito, seja dobrado, é um convite para nós, é um privilégio ter que reconstruir coisas, construir coisas, mas é certo que o Senhor, ele supre, ele mantém, ele sustém. A nossa parte é só mesmo trabalhar bastante. A parte dele ele garante, que é estar conosco todo o tempo, liberar os recursos, liberar as provisões, mas pessoas que não perseverarem no trabalho difícil do começo,
talvez não vão viver as experiências com os suprimentos, com os milagres que Deus tem para liberar nesse período. Eu creio que Deus ele quer derramar sim coisas grandes, mas ele primeiro ele vai olhar para o nosso trabalho, irmãos. Ele vai ver o nosso trabalho. E eu sei que é específico para recomeços e começos. Existe um convite de Deus para mim e para você acerca de recomeços e começos. E para você que está sendo convidado a fazer isso, como o próprio Zorobabel, como o próprio Esdras e o próprio Neemias, eles perseveraram e eles cumpriram o trabalho deles. Permaneça, continue seu trabalho, não se importe com o zero que você está enxergando nesse momento. Os milagres eles vão vir com a nossa permanência. Eu sei disso. Amém?